Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Hoje, na lição de número 4, iremos aprender sobre a evolução do profetismo em Israel. Nosso texto áureo está na segunda carta de Pedro 1:21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Embora os profetas bíblicos tenham sido comparados com adivinhadores lá no início do profetismo, com o tempo eles transcenderam e muito a figura dos adivinhos. Assumiram um papel de alta relevância dentro da cultura e da fé do povo de Deus. Tornaram-se intérpretes da lei de Moisés e escritores de vários livros da Bíblia. Hoje veremos como se deu essa evolução histórica. Dois personagens merecem ser citados entre aqueles que encarnaram o ministério profético antes dos profetas clássicos. Abraão é o primeiro deles, o qual é chamado assim pelo próprio Deus, que diz a Abimeleque: ele é profeta e orará em seu favor. Não vemos Abraão profetizando de fato, como Jeremias ou como Daniel, mas ele cumpriu um papel fundamental nos planos de Deus. Ele desfrutava de uma profunda comunhão com Deus também, e as bênçãos que ministrava tinham o caráter irrevogável, porque suas palavras eram sustentadas por Deus. Logo, eram verdadeiras profecias. Outro nome que merece ser citado é Moisés, um profeta órconco, acima dos demais. Embora tenha vivido antes do chamado período profético, Moisés se tornou uma espécie de modelo para os futuros e verdadeiros profetas. Deuteronômio 34:10 diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Moisés foi chamado por Deus, ele foi enviado numa missão por Deus, ele tinha uma mensagem clara a entregar, ele realizou milagres, ele colocou-se como mediador entre Deus e o povo e profetizou sobre a vinda do Messias. O Senhor, o seu Deus, diz ele, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Deuteronômio 18:15. Ele é o próprio parâmetro para a profecia messiânica. Logo, Moisés era um profeta completo. Os profetas anteriores são aqueles cujas histórias estão registradas nos nossos livros históricos, que atuaram no tempo dos juízes, durante a monarquia unificada, e no início do reino dividido. E na primeira fase ainda são chamados de videntes, comerciantes de oráculos. No livro de Juízes encontramos a profetisa Débora, um profeta anônimo no capítulo 6 de Juízes, e alguns grupos de profetas, entre os quais Saul aparece profetizando. As profecias desses grupos, ao que parece, eram acompanhadas de música instrumental e não traziam nenhuma mensagem clara, nítida de Deus para o povo. É a partir de Samuel, o último juiz, que os moldes do que realmente seria o ministério profético começam a se formar. Deus fala de modo audível com ele, quando ele ainda era um menino, numa época em que Deus raramente falava, e lhe confia uma tarefa tipicamente profética, anunciar o castigo sobre a casa de Eli. Quando Samuel cresceu, Deus não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo o povo reconheceu Samuel como um profeta, diz a Bíblia, e Deus continuou falando com ele e falando por meio dele. E além disso, Samuel ainda atuou na esfera política, ungindo e corrigindo o rei Saul e ungindo Davi, o segundo rei de Israel. Por isso, Samuel é colocado como um marco inicial do ministério profético clássico. Pedro faz referência a isso em Atos 3:24, quando diz: sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois dele falaram, também predisseram esses dias. Ele é apontado aqui como o primeiro dos profetas.
No período da monarquia, com Samuel já morto, os profetas se tornaram uma espécie de funcionários do rei. Gade é chamado de vidente de Davi, e Natã também vivia no entorno da corte. Por isso, temia tanto repreender o rei. Mais tarde, já durante o período do reino dividido, registrado nos 2 livros dos reis, surgem 2 grandes profetas, Elias e Eliseu. Profetas que não tinham funções cultuais e que não serviam à corte, mesmo porque o declínio espiritual era grande. E é a partir deles que o ministério profético assume sua verdadeira identidade e seu contorno definitivo. Elias e Eliseu são homens chamados por Deus para falar à nação e que, portanto, influenciavam todo o cenário nacional. Eram profetas que expunham suas críticas com autoridade divina, a quem quer que fosse, doa a quem doer, porque viviam em total dependência de Deus e não às expensas da corte. Seus ministérios estavam muito mais próximos do povo e dos seus problemas do que dos luxos dos reis e da religiosidade dos sacerdotes. Se não fosse a atuação vigorosa de Elias, é provável que a nação tivesse se perdido para sempre, deixado a adoração a Deus e seguido o caminho do sincretismo e da idolatria. Profetas posteriores são aqueles que exerceram seu ministério a partir dos tempos de Isaías, que vai do fim do período do reino dividido, passando pelos cativeiros assírio e babilônico, pelo período da restauração, chegando ao profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Depois dele, nenhum profeta foi levantado. Inicia-se um silêncio divino que durou cerca de 400 anos, até que surge João Batista, às margens do Jordão, o último profeta nesses moldes do Antigo Testamento. Em contraste com os profetas anteriores, os profetas que são posteriores são intérpretes da lei, eles são escritores de livros e que pregavam mensagens que anunciavam o fim do sistema, como de fato ocorreu. O cálice da ira de Deus transbordou e Jerusalém foi destruída e eles levados para uma terra distante. Outra diferença em relação aos profetas anteriores é que aqueles atuavam um por vez, mas nesse período havia vários e grandes profetas convivendo e profetizando ao mesmo tempo. Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, por exemplo, podem ter vivido num período muito curto de tempo, contemporâneos em algum momento. Um ato de misericórdia divina, visando ao arrependimento do povo. Quem sabe uma grande quantidade de profetas, várias mensagens pudessem mudar o que estava para acontecer. Mas, como sabemos, não aconteceu. Mas, durante o cativeiro, Deus continuou a falar com seu povo. 3 grandes nomes se destacam nesse período. O profeta Jeremias, atuando entre os pobres, deixados em Jerusalém, o profeta Ezequiel, que profetizou entre os exilados na Babilônia, e Daniel, um profeta que atuou na corte babilônica. Quando em 539 a.C., Ciro, um rei persa, conquista a Babilônia, ele imediatamente envia o povo de volta para Jerusalém. É o chamado período da restauração. E Ageu e Zacarias são os profetas das primeiras décadas desse período. Há muitas variáveis a serem consideradas no estudo do profetismo bíblico. Afinal, estamos tratando de séculos de história. O propósito do chamado de cada profeta, a ótica que tinham dos problemas de sua época, o contexto social, político, econômico, modificado de um século para o outro, que é natural. Tudo isso irá distinguir tremendamente profetas e suas profecias. Mas, apesar dessas dificuldades, espero ter criado uma linha lógica que possa lhe ajudar a entender melhor o profetismo bíblico. Boa semana, profeta! Boa semana, profetisa! Que Deus te abençoe!